Livro Você Pode Ter o que Você Diz, de Kenneth e Reagan. Primeira edição, Rema Brasil, Campina Grande, 2022. Sumário. Capítulo 1. Você pode ter o que você diz. Capítulo 2. Não se prepare para o fracasso. Capítulo 3. A visão de um jovem pregador. Capítulo 4. Você não pode fazer mais do que Deus. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada a aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Capítulo 1. Você pode ter o que você diz. Você pode ter o que você diz. A mulher que tocou as vestes de Jesus recebeu exatamente o que ela disse. A Bíblia diz: porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Versículo 28, grifo nosso. O que ela disse era a sua fé falando. Sei que era, porque Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Versículo 34. O que você diz é a sua fé falando. Você pode ter o que você diz. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las-ei. Marcos, capítulo 11, versículos do 23 ao 24. O título deste capítulo se baseia nesta frase de Marcos 11, 23, tudo o que disser lhe será feito. Outro texto maravilhoso encontra-se no Antigo Testamento, Números, capítulo 13, nos diz que depois que os filhos de Israel chegaram a Cádiz Barneia, eles enviaram 12 espias a Canaã. 10 deles levaram de volta um mau relatório da terra prometida e 2 levaram um bom relatório. O que é um mau relatório? É um relatório de dúvida. O que é um bom relatório? É um relatório de fé. Os 10 disseram: tudo bem, é verdade, aquela terra mana leite e mel. Eles até mostraram os cachos gigantes de uvas, romãs e de outras frutas que haviam trazido de Canaã. Mas eles avisaram: há gigantes na terra. E, aos nossos olhos, éramos como gafanhotos diante deles. Ao analisar o mau relatório desses espias, é possível concluir que eles estavam dizendo: não podemos fazer isso, não podemos tomar a terra. E todo Israel aceitou esse relatório. Algumas pessoas acreditam que o testemunho da maioria está sempre certo. Mas se você seguir a maioria dos cristãos, mesmo que sejam do evangelho pleno, você andará em incredulidade. Aceitando o relatório da maioria, os filhos de Israel confirmavam: não podemos tomar a terra. Você pode ter o que você diz. Os filhos de Israel tiveram exatamente o que disseram. Eles acreditaram que não podiam tomar a terra, então disseram que não podiam tomá-la, e não tomaram mesmo.
Afinal, mesmo quando duvida, você está acreditando em alguma coisa. Só está acreditando na coisa errada. Essa é a única diferença. Você sempre recebe e tem na sua vida o que você acredita e diz. Se não acredita no que está dizendo, você não deve dizê-lo, porque se o fizer por tempo suficiente, suas palavras eventualmente ficarão registradas no seu espírito e controlarão sua vida. Cada um daqueles 10 espias recebeu exatamente o que disse. Nenhum deles entrou na terra prometida, mas todos ficaram perambulando pelo deserto até morrerem. O que eles disseram aconteceu. Mas para Josué e Calebe, que também estavam entre os espias, as coisas foram diferentes. Calebe disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números capítulo 13, versículo 30. E Josué complementou: Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Números 14, 9. Josué e Calebe não negaram que havia gigantes na terra. Sim, eles admitiram. Aos nossos olhos éramos como gafanhotos diante deles. Mas quando analisamos o relato completo, vemos que eles confessaram: o nosso Deus é poderoso para entregá-los nas nossas mãos. Podemos vencer os gigantes e possuir a terra. As pessoas frequentemente me procuram perguntando: Você consegue me explicar por que não consigo ser curado? Eu sempre sorrio e digo que posso explicar. Elas arregalam os olhos dizendo: Então me diga. E eu respondo: Você acaba de me dizer que não pode. Você pode ter o que você diz. As palavras nos denunciam. É possível identificar a situação das pessoas pelo que elas dizem. A confissão delas as denuncia. Antes de orar pelos outros, tento extrair uma confissão deles. Geralmente eu pergunto: Você vai ser curado agora quando eu impuser minhas mãos sobre sua cabeça e orar? Bem, irmão Reagan, eu espero que sim. Diante da hesitação, minha resposta é: Bem, você não será curado. Já identifiquei o estado dessa pessoa. Sei como ela está agora e ela não está imbuída de fé, tem apenas esperança. Você vai ser cheio do Espírito Santo agora enquanto eu imponho as mãos sobre a sua cabeça e oro? Eu pergunto. Bem, eu espero que sim, irmão Reagan. E novamente eu sempre tenho de dizer: Bem, isso não vai acontecer, porque eu identifiquei o estado dessa pessoa. Aqueles que têm uma confissão de fé rápida recebem quase instantaneamente. Algumas, porém, pensam que, porque eu prego assim, podem simplesmente dizer que confiam com a mente sem crer no coração. Percebi que essas pessoas não me olham nos olhos quando dizem isso, e posso detectar certa hesitação em suas vozes. Essa pequena hesitação as levará à derrota. São as raposinhas, diz a Bíblia, que devastam as vinhas. Ver Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Não é algo grande que está impedindo a maioria dos filhos de Deus de serem curados ou cheios do Espírito. Não foram os gigantes de Canaã que impediram Israel de entrar. Se assim fosse, eles teriam derrotado Josué e Calebe da mesma maneira como fizeram com o restante dos espias. Não. Os 10 espias derrotaram a si mesmos. Foi o modo de pensar errado, o modo de crer errado e o modo de falar errado que os derrotaram. Não são os gigantes da vida que derrotam as pessoas. Do mesmo modo, não são as tempestades da vida que derrotam você. Tampouco é o diabo. Se você foi derrotado, derrotou a si mesmo, pelo seu modo de pensar, de crer e de falar errado. Josué e Calebe disseram: O nosso Deus é poderoso para entregá-los nas nossas mãos. Nós somos capazes de vencê-los. Você pode ter o que você diz. A mulher com o fluxo de sangue teve exatamente o que ela disse. Aqueles israelitas que aceitaram o relato da maioria tiveram exatamente o que disseram.
Eles perambularam no deserto até cada um deles morrer. Josué e Calebe foram os únicos membros daquela geração que entraram na terra prometida. Josué tornou-se o líder e quando entraram em Canaã, Calebe foi até Josué e disse: Dá-me este monte. Josué, capítulo 14, versículo 12. Ah, como eu gosto desse sujeito, Calebe. Aprecio um homem de fé. Calebe tem um lugar especial em meu coração. Creio que Josué olhou para os 40 anos passados e percebeu que ele e Calebe haviam conquistado a vitória ao crerem e falarem retamente. Josué queria posicionar Calebe, então perguntou, para obter uma confissão dele: Você é capaz de tomar esse monte? Há gigantes lá. Os anaquins estão naquela montanha. E o velho Calebe respondeu com vigor: Sou totalmente capaz. Tenho 85 anos, mas minha força natural não foi abatida. Minha visão não diminuiu. Sou totalmente capaz de tomar este monte. E glória a Deus, ele fez isso. Capítulo 2. Não se prepare para o fracasso. Muitas coisas acontecem porque pensamos que deveriam acontecer. Recentemente li sobre uma cientista que diz que depois que você alcança certa idade, fica mais difícil para o cérebro se lembrar das coisas. Quando passei dos 40, descobri que não conseguia me lembrar das passagens bíblicas tão bem quanto antigamente. Depois de algum tempo, eu disse a mim mesmo: isso não tem cabimento, afinal, o cérebro é apenas um órgão físico através do qual a mente opera. A mente é parte do meu ser interior e ela nunca envelhece. O homem rico no inferno ainda tinha a mente e a memória intactas, porque Abraão disse em Lucas 16, 25: Filho, lembra-te. No instante em que comecei a crer, pensar e falar corretamente, passei a ser capaz de citar todos os versículos que citava antes. Eu podia me lembrar de tudo com tanta facilidade quanto antes e minha memória, na verdade, ficou melhor e não pior. Falhamos muitas vezes porque nos preparamos para falhar. Nós nos preparamos para o fracasso. Pensamos nele, acreditamos nele e o executamos. Mas, como crentes, nunca deveríamos declarar fracasso, dúvida ou incredulidade. Devemos declarar fé. Se você é derrotado pelos seus próprios lábios. Aprecio e agradeço a Deus todo o bom material impresso hoje em dia sobre esse assunto. Mas anos atrás entendi o segredo do texto citado anteriormente, onde Jesus disse: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las eis. Marcos 11, 23, 24. Em 1933 eu era apenas um garoto de 16 anos, deitado em um leito de enfermidade. 4 meses antes de completar 16 anos, eu já havia passado a viver totalmente acamado, passando o dia deitado em minha cama. 5 médicos, inclusive um que havia trabalhado na famosa clínica Mayo, estavam cuidando do meu caso. Eu morava com meus avós. Embora meu avô tivesse muitas propriedades, não era um homem rico, pois estávamos na Grande Depressão. Não obstante, se a clínica Mayo pudesse me ajudar, ele estaria disposto a me mandar para lá. Meus médicos indicaram um profissional que trabalhou na clínica Mayo, considerado um dos melhores do país e que sabia tanto quanto os atuais médicos da Mayo. Então, essa equipe de médicos experientes que me acompanhavam disse que não havia esperança para mim. Eu não tinha uma chance em 1 milhão de sobreviver. O famoso profissional da Mayo acrescentou que no que era do conhecimento da ciência médica, ninguém com meu problema cardíaco havia vivido além dos 16 anos. Eu nunca havia tido uma infância normal. Não corria nem brincava com as outras crianças. Fui praticamente um inválido durante toda a vida. A cidadezinha onde eu vivia, McKinney, no Texas,
50 quilômetros ao norte de Dallas, era a sede administrativa do condado de Collin. Naquela época, a população era de pouco mais de 8.000 habitantes. Vovô possuía diversas casas lá e decidiu mudar-se de uma para outra. Ele mandou pintá-la e redecorá-la, e no dia de Ano Novo de 1934 nós nos mudamos. Os encarregados da mudança transportaram os móveis das outras partes da casa primeiro e os móveis do meu quarto por último, deixando o restante da casa vazio. Por fim, uma ambulância veio me buscar. O Sr. Harris, proprietário da casa funerária Harris, e seu motorista, o Sr. MacDonald, me levantaram da cama em uma maca, me levaram para fora e me colocaram na ambulância. No trajeto, o Sr. Harris virou-se para mim e disse: "Filho, me disseram que você está de cama há 1 ano. Não, respondi. Não chega a 1 ano. Tem mais ou menos 9 meses. Bem, se você quiser, podemos dirigir bem devagar pela área residencial da cidade, já que você não a vê há muito tempo", ele disse. Embora estivesse parcialmente paralisado, eu podia mover a cabeça e olhar para fora. Depois de estar de cama por quase 1 ano, olhando para 4 paredes e um teto, achei a cidade bonita, embora estivesse olhando para ela da janela de uma ambulância. Então o Sr. Harris disse: "Filho, se você quiser, também podemos passar pela praça da cidade. É Ano Novo e a maioria das lojas está fechada, de modo que deve haver muito pouco trânsito." Eu gostaria muito. Jamais me esquecerei disso enquanto eu viver, agora e por toda a eternidade. Enquanto eu olhava para aquele velho prédio do Tribunal de Justiça, o diabo me disse: "Você nunca pensou que voltaria a ver esse prédio em vida, e você não teria visto se não fosse pela bondade do Sr. Harris." Eu sabia que era o diabo. Algumas pessoas não sabem dizer se é o diabo ou Deus quem está falando com elas, mas vou mostrar como você pode reconhecer a diferença. Tudo que tem a ver com dúvida, incredulidade e desânimo é do diabo. Deus nunca diz palavras de dúvida, fracasso, incredulidade ou desânimo a ninguém. Quando eu era jovem, havia lido a Bíblia da minha avó, então lembrei-me de um versículo, e alguma coisa dentro de mim falou e trouxe aquela palavra à minha memória. Tudo o que disser será feito. Creia nisso no seu coração, fale com sua boca. Este é o princípio da fé. Você pode ter o que você diz. Eu disse isso dentro da ambulância naquele dia enquanto as lágrimas desciam pelo meu rosto. Eu não entendia tudo o que entendo agora, apenas tive um pequeno vislumbre de luz, como a luz que passa pelo vão debaixo de uma porta. Mas eu sabia que ela estava ali. Então eu disse: "Sim, eu verei esses prédios, verei o Tribunal de Justiça. Virei e me levantarei nesta praça do Tribunal de Justiça, porque Jesus disse: o que você crê em seu coração e disser com a sua boca acontecerá. Eu creio em meu coração, eu digo com minha boca." Por volta de 2 da tarde daquele 1º de janeiro de 1934, eu dei o pontapé inicial na minha nova vida. A partir do momento em que se compromete, você está posicionado. Recuso-me a voltar atrás na minha confissão de fé. O mês de janeiro passou. Eu ainda estava acamado. O mês de fevereiro se foi. Eu ainda estava acamado. Março, abril, maio, junho e julho passaram 7 meses e eu ainda estava de cama. O diabo ficava me dizendo: "Não está funcionando", e eu respondia: "Não vou acreditar em você." Eu me apeguei firme à minha confissão. Me recusei a desistir dela. Eu confessava: essa passagem foi o que Jesus disse quando estava aqui na terra. Eu continuava dizendo a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, aos anjos, ao diabo e aos espíritos malignos: "Vou me agarrar firme a ela." Para Deus, eu confessava: "Se isso não funcionar, será porque tua palavra falhou comigo. Estou firmado nela. Jesus e eu teremos de cair juntos, porque eu não vou soltá-la." No 2º sábado de agosto de 1934, andei até aquela praça do Tribunal de Justiça.
Naqueles dias de depressão de 1934 no Texas, todos, especialmente todas as pessoas da zona rural, sempre iam à cidade no sábado. Havia tantas pessoas ali que tive de abrir caminho pela multidão para chegar até a esquina. Mas eu fiquei parado na calçada, na esquina onde ficava a mercearia, e as lágrimas desciam pelo meu rosto. Ergui minha mão e não me importei com o que as pessoas pensavam. Essa é uma coisa com a qual eu nunca me importei. Diabo, eu avisei. Comecei dizendo: Diabo, não sei se você sabe ler, mas caso você não saiba, tirei meu Novo Testamento do bolso da camisa, abri-o em Marcos 11, 23 e 24 e li para ele. Eu avisei que daria certo, mesmo depois de todos aqueles meses em que você me disse que não estava funcionando e não funcionaria. Eu avisei que esta é a palavra de Deus e aqui está ela. Não sei o que as pessoas pensaram vendo um garoto de 17 anos de pé naquela esquina, com o Novo Testamento nas mãos, lágrimas descendo pelo rosto, falando com alguém. Mas eu não me importei. Eu havia começado a me agarrar firme àquela passagem de Marcos 11 no meu leito de enfermidade e tenho me apegado a ela desde então. Capítulo 3. A visão de um jovem pregador. Então comecei meu ministério. Ainda jovem, concluí os estudos e tornei-me um pregador batista, pastoreando uma igreja na comunidade rural a 13 mil quilômetros de distância daquela praça do Tribunal de Justiça. No primeiro ano em que preguei, gastei 4 pares de sapatos andando até a igreja. E eu não recebia dinheiro suficiente para comprar um par. Tampouco tinha um carro. Se alguém fosse me buscar, tudo bem, mas na maioria das vezes eu ia andando e andava pelo menos 8 quilômetros até a igreja. Foi uma boa época pregando o evangelho, pois eu sabia que poderia ter o que eu dissesse. Essa palavra havia me tirado do leito de enfermidade. Ela havia me curado do problema cardíaco e da paralisia, e por causa dela agora eu tinha saúde. Assim, eu sabia que Jesus salvava. Sabia que Jesus curava e que estava voltando. Só não sabia, na época, que ele batizava no Espírito Santo. Eu desci aquela estrada de terra dizendo: vou pregar que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus está voltando. E vou pregar isso desde o Texas até o Golfo do México. Vou pregar isso da fronteira de Louisiana até a divisa do Novo México. Eu pensava que se cobrisse o Texas já seria um grande feito. Eu disse que o faria porque sabia que podia ter o que dizia. A partir disso, comecei a me associar com os cristãos do Evangelho pleno, porque eles acreditavam na cura divina, assim como eu. E eles também pregavam algo que eu não conhecia, que poderíamos ser cheios do Espírito Santo e falar em outras línguas. Certa vez ouvi a seguinte frase: é como a margem escorregadia de um córrego. Você fica brincando por ali e acaba caindo dentro dele. Eu fiquei brincando por ali e acabei caindo. Continuei a pregar a mesma coisa, mas acrescentei outras. Isso é o que o batismo no Espírito Santo faz por você. Ele amplia a sua visão. Andando por aquela longa estrada até a igreja, comecei a dizer: vou pregar o Evangelho, vou pregar que Jesus salva. Vou pregar que Jesus cura, vou pregar que Ele enche com o Espírito Santo, vou pregar que Ele voltará. Há pouco tempo acrescentei: vou pregar isso desde o Atlântico até o Pacífico, vou pregar isso de Los Angeles até Nova York, vou pregar isso do Golfo do México até a fronteira do Canadá. Glória a Deus, o Espírito Santo lhe dará uma visão maior que o Texas. E bendito seja Deus, eu fiz isso. Viajei centenas de milhares de quilômetros nos Estados Unidos e no Canadá e muito mais, levando a palavra de que você pode ter o que você diz. Quando minha esposa, Oreta, e eu nos casamos, em novembro de 1938, ela era metodista e não sabia nada sobre cura divina. Em dezembro, soprou o primeiro vento norte e ela teve uma infecção de garganta. Ela disse: vou precisar colocar remédio na garganta. Vou ficar com a garganta ruim durante todo o inverno. Isso acontece todos os anos.
Aquela era uma boa oportunidade para ensiná-la. Lembrando-me de Marcos 11:23, eu lhe disse: não vamos colocar remédio na sua garganta. Essa dor de garganta crônica vai embora e nunca mais vai voltar. E assim aconteceu. Os anos vieram e se foram e aquela dor nunca mais voltou. Você pode ter o que você diz. Quando fui para o campo missionário em 1949, alugamos um apartamento. Meu sogro faleceu em 1950 e prometi a ele em seu leito de morte: não se preocupe com a senhora Hooker, minha sogra. Ela vai morar conosco, vamos cuidar dela. Ela foi morar conosco naquele apartamento, mas quando eu voltava para casa não tinha onde dormir. Diante disso, falei para a Oreta: não há necessidade de morarmos neste apartamento pequeno. Vamos procurar uma casa. A princípio, alugamos uma casa de 3 quartos. Concordamos que poderíamos comprar aquela casa, pois o pagamento seria muito mais barato que o preço do aluguel. Pedi a Oreta para ver se a proprietária queria vendê-la, mas a resposta dela foi: não queremos vendê-la. Nós a construímos para ser nossa casa e pretendemos um dia voltar a morar nela. Ainda longe, escrevi a Oreta: bem, eles querem vendê-la, apenas não sabem o que estão dizendo, porque Jesus disse: você pode ter o que você diz, e aquela casa é minha. Ao voltar para casa, andei pelo quintal e orei. Tu disseste que todo lugar onde colocares a sola do teu pé será teu. Vê Josué 1:3. Meus pés estão pisando neste lugar, ele é meu. Passado um tempo, voltei a falar com Oreta sobre o assunto e pedi que perguntasse à proprietária novamente, mas a resposta foi a mesma: não queremos vender. Eu insisti com Oreta: sim, eles querem vender, apenas não sabem disso, a casa é minha. O tempo passou e a proprietária disse à minha esposa: decidimos vender a casa. Quando Oreta me contou, eu disse: não é novidade para mim, sei disso há meses. Marcamos um encontro com os proprietários e durante a conversa eles nos contaram que outra pessoa havia feito uma oferta de $500 a mais pela casa e ela realmente valia o preço. Então eu disse aos proprietários: eu com certeza lamentaria que vocês deixassem Deus de fora desse negócio. A proprietária disse ao marido: diga a eles o que você me contou 3 noites passadas. Diga você a eles, ela retrucou. Bem, ela voltou a contar. Nós oramos antes de nos deitarmos e todas as noites meu marido dizia: sabe, algo dentro de mim me diz que aquela casa pertence àquele pregador. A casa é dele. É claro que sim. Ela é a minha casa, concluí. Glória a Deus. Você pode ter o que você diz. Ainda repito isso hoje. Ficamos com a casa. Eu estava pagando um aluguel mensal de $80, mas meu pagamento após o financiamento passou a ser de apenas $56 e agora a casa me pertencia. Você pode ter o que você diz. Lembro também que no primeiro ano em que estive no campo missionário, o diabo tentou cortar minhas finanças. Se tivesse permanecido na igreja em que eu havia pastoreado, eu estaria com mais $1.200 em caixa. Além disso, a igreja nos fornecia uma casa pastoral e pagava todas as nossas despesas básicas de moradia, como água e luz. Mas agora, como missionário, eu tinha de prover à minha família um lugar para morar e pagar minhas despesas de viagem. Por volta do final daquele ano, precisei vender meu velho carro para tentar conseguir dinheiro suficiente a fim de pagar os juros de 3 empréstimos que havia feito. Clamei a Deus: Senhor, há alguma coisa errada em algum lugar. Estou dentro da tua vontade, estou fazendo o que tu me disseste para fazer. Se houvesse alguma dúvida quanto a isso, eu voltaria a pastorear. Eu disse: tu disseste na tua palavra: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Sei que se tu queres que comamos o que é bom, tu queres que dirijamos o que é bom, o melhor. E eu tive de vender meu carro. E o Senhor me respondeu. O versículo diz: se quiserdes e me ouvirdes, você é obediente, me ouve, mas não quer.
Comecei a querer imediatamente. Eu disse ao Senhor: agora eu quero, e tu sabes que eu quero. Vou fazer um ajuste. Sim, você quer, mas outro problema com você é que você não pratica o que prega, respondeu o Senhor. Considerei isso um golpe baixo. Ora, o que o Senhor quer dizer com eu não pratico o que prego? Ah, ele disse, você prega a fé, mas não pratica a fé. No que diz respeito à cura, você pratica. Você sempre foi curado e seus filhos sempre receberam cura. Mesmo quando há algo errado com o seu corpo ou você tem sintomas, você se levanta imediatamente e declara que está curado. E isso nunca falhou. Mas os princípios da fé são os mesmos na dimensão das finanças, assim como na dimensão da cura. Obrigado, bendito seja Deus. Vou comprar um carro, um bom carro, afirmei. Em seguida contei para Oreta. Vou comprar um carro e acrescentei o que o Senhor me dissera. Parece a maior tolice do mundo comprarmos um automóvel e assumirmos uma dívida mensal de $80 quando não estamos sequer fechando o nosso orçamento. Não estamos conseguindo nem ao menos pagar as contas que já existem. A arrogância pode derrubar você e assim o diabo alcançará vitória sobre sua vida. Mas quando age com o respaldo da palavra de Deus, você derrotará o diabo a cada combate. A coisa mais fácil que já fizemos na vida foi pagar aquele carro. Não era totalmente novo, nós o compramos de um pastor. Era um Oldsmobile Dynamic 88 de 1949, com apenas alguns quilômetros rodados. Depois que ele estava bem gasto, comecei a confessar: vou comprar um carro novo. Eu dizia a todos os pastores onde eu pregava: em outubro, quando eu chegar a Fort Worth, os carros novos terão saído e vou comprar um carro novo. Quando cheguei à cidade de Fort Worth, no Texas, e iniciei uma reunião, eu disse ao pastor: vou comprar um carro novo enquanto estou aqui. E Deus é minha testemunha que eu não podia comprar nem um carro velho, olhando do ponto de vista natural. Meu Oldsmobile já contava com 150 mil quilômetros rodados a esta altura. Ele foi muito útil para mim. Então falei para aquele pastor: vou comprar outro Oldsmobile. Só que desta vez vou comprar um Oldsmobile 98. Quero o melhor. Quero freios poderosos, um volante poderoso, ar-condicionado, tudo em cima. Bem, conheço uma concessionária que tem um e eles sempre fazem um bom preço para os pregadores. Vamos vê-lo, disse o pastor. No dia seguinte, tomamos o caminho até a concessionária. Enquanto dirigíamos, eu disse ao pastor todas as características que eu desejava no carro. Quando nos aproximamos, ele disse: ali está ele, bem ali. Bendito seja Deus, até a cor é aquela que eu tinha em mente. Dei uma boa olhada nele, finalizei. Sim, é este que eu quero. É este. Entramos no escritório e o pastor me apresentou ao vendedor, que era um pecador. O pastor conhecia aquele homem há anos. O vendedor estava sentado com os pés em cima da mesa. Tinha um grande charuto preto na boca. O pastor me apresentou. Este é o irmão Reagan. Ele está dirigindo uma reunião conosco e está interessado naquele Oldsmobile novo que está lá fora. O sujeito olhou pela janela, tirou os pés de cima da mesa e disse: está bem, você pode ficar com ele se quiser, do jeito que você quiser. Eu costumo financiar minhas vendas. Posso financiá-lo por 3 anos se você quiser. Acredito que todo pregador deve ter um carro novo e estou fazendo o meu melhor para isso. A negociação foi rápida. Ele começou a escrever e terminou com um assine aqui, sem nem se levantar da cadeira, nem mesmo para olhar meu carro velho lá fora. Eu fui embora dirigindo um carro novo. Glórias ao Senhor, porque você pode ter o que você diz. Funciona. Glória a Deus, eu sei que funciona. Alguém poderia dizer, sim, mas você estava no ministério e precisava de um carro. É claro que funcionaria para você. Posso garantir a vocês, membros leigos, funciona. Esse princípio não funciona apenas para algo grande. Coisas pequenas também são válidas. Capítulo 4. Você não pode fazer mais do que Deus.
Em 1954, nós mudamos para Port Arthur, ainda no Texas, a conselho do nosso pastor e irmão Leonard Wood. Ele já não era mais pastor da primeira Assembleia de Deus em Garland e agora estava na primeira Assembleia em Port Arthur. Ele e sua esposa me ajudavam com os cuidados da minha família enquanto eu estava fora, pregando. E eu estava fora 85% do tempo ou mais. Na época, o irmão Wood disse: Minha esposa e a sua são como irmãs e nós a ajudamos. Por que você não se muda para cá? Tenho pensado nisso, respondi. Mais tarde, saímos para comer com um dos membros da igreja e começamos a falar sobre isso novamente. O membro da igreja mencionou um amigo que queria vender uma casa. Bem, mais uma vez, naquele momento, eu não poderia comprar nem mesmo uma cabana de madeira velha. Então eu disse: Bem, eu prefiro alugá-la em vez de comprá-la. O membro da igreja sugeriu que fôssemos ver a casa. Ele me apresentou ao proprietário. O irmão Reagan está pensando em se mudar de Garland para cá e está interessado na sua casa. Acabei de colocar um anúncio para alugá-la totalmente mobiliada, explicou o proprietário. Bem, já tenho meus móveis, eu disse. Eu preferiria vender a casa, mas vou lhe dizer o que farei, irmão Reagan, continuou o proprietário. Alguns membros da igreja me ofereceram certo valor pela casa, mas eu a venderei a você por $750 a menos do que eles ofereceram, com uma entrada de $1.000. Eu mesmo financiarei a venda por determinado valor mensal. Modifiquei a garagem da casa para ser uma kitnet. No momento, está alugada para um casal cristão. E o aluguel dela praticamente cobrirá o pagamento da prestação. Bem, eu não tenho $1.000, não posso pegar um empréstimo nesse valor. Foi então que me lembrei de Marcos 11:23. Você pode ter o que você diz. Espere um instante. Terei $1.000 para você dentro de 10 dias. Ótimo, ele disse. Você quer considerá-la vendida? Com certeza, afirmei. No entanto, eu estava em uma situação difícil. Mas sabe o que aconteceu? No dia seguinte, o telefone tocou na casa pastoral e o irmão Wood disse que era para mim. Era uma mulher. É o irmão Reagan? Sim, sou eu. Aqui é a irmã Paula. O senhor se lembra de mim? Disse. Esse nome que está sendo utilizado é fictício. Bem, ela continuou. Eu estava orando na noite passada e Deus me disse para lhe dar $500 e lhe emprestar outros 500. Não duvido, irmã. Pode trazer para mim, eu disse. Ela passou pela casa pastoral e me entregou um envelope com 10 notas de $100 dentro. Aleluia! Você não pode fazer mais do que Deus. Se simplesmente crer e agir com base na sua palavra, você pode ter o que você diz. Vejamos mais um caso para encerrar. Oreta e eu levamos minha sobrinha Ruth para nossa casa quando ela estava com 15 anos. O lar de minha irmã estava destruído e ela precisava trabalhar. Por ter precisado permanecer sozinha, Ruth acabou se envolvendo com más companhias e então nós a levamos para morar conosco. Ruth foi salva e cheia do Espírito Santo depois de estar conosco por cerca de um mês. Começou a ensinar na escola dominical, porque sentia ter o compromisso de trabalhar com crianças. Depois de se formar ao ensino médio, Ruth foi trabalhar. Minha irmã, que havia se casado novamente, mudou-se para nossa cidade e minha sobrinha retornou ao seu lar. Ruth saiu da igreja por algum tempo. Conheceu um jovem no trabalho chamado Benny e casou-se com ele. Ela disse ao marido que não estava exatamente em comunhão com Deus, mas que acreditava em falar em línguas. Ele era batista, mas fingiu que estava tudo bem. Mas passado algum tempo de casados, ele lhe disse: Sou o chefe desta casa, e você não vai a nenhum lugar onde estejam aqueles faladores de línguas, e ponto final. Ele nos tratou com muita frieza. Ruth e Benny estavam morando em Houston e nós em Port Arthur, a pouco mais de 140 quilômetros de distância. Certa manhã, por volta das 5 horas, o telefone tocou. Era uma chamada de longa distância. A mulher do outro lado da linha estava quase histérica. Eu não conseguia entender quem estava falando. Finalmente percebi que era minha irmã. Acalme-se ou fale de modo que eu possa entender você, eu disse. Quem?
Ela começou. O bebê de Ruth nasceu e ela não quer que Benny nem ninguém o veja. O médico havia dito que o bebê nascera morto. Depois, ele mudou de ideia e disse que o bebê não estava morto, mas que iria morrer. Não poderia sobreviver. E seria melhor se ninguém da família o visse, porque a cabeça e o rosto dele estão deformados. Benny quis que eu lhe telefonasse e lhe pedisse para orar. Ora, minha irmã, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. No instante em que desligar o telefone, você vai dizer: Benny, o tio Ken disse que o bebê vai viver, e ele viverá bem. Ah, Ken, você acha isso mesmo? Ela disse. Não, eu não acho, eu sei. Ele queria que eu telefonasse e pedisse a você para orar. Você vai orar? Minha irmã perguntou. Não, respondi. Não vou orar. Não adianta orar. Eu já disse, Jesus avisou. Tudo o que disser lhe será feito. Bem, ela disse, Ruth quer que Oreta venha ver o bebê. Tenho um culto durante o dia e não posso levá-la, mas vou ver se alguém pode fazê-lo. Oreta e uma amiga chegaram a Houston por volta das 10 horas daquela manhã. Benny desceu as escadas do hospital correndo, lançou os braços ao redor de minha esposa, abraçando-a e disse: Sou um batista pentecostal. Sou um batista pentecostal. Sou um batista pentecostal. Não fazia nem 10 minutos que o tio Ken havia desligado quando as enfermeiras entraram correndo e disseram: Vocês podem ir ver o bebê agora. Ele está bem. Enquanto olhávamos o bebê, a cabeça dele começou a encher como um balão que estava sendo soprado. E ele está bem. Ele vai viver. Você deveria ver esse menino hoje. É um sujeito e tanto. E deveria ver Benny hoje. Glórias a Deus. Ele é um batista pentecostal, cheio do Espírito Santo e falando em línguas. Glórias a Deus. Você pode ter o que você diz.